Olá, alunos da pedagogia. Sou o professor Michel, de matemática. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre a probabilidade nos anos iniciais do ensino fundamental. Na verdade, em virtude do tempo, né, que são só de 10 a 15 minutos, eu vou falar somente dos 3 primeiros anos, do primeiro ao terceiro ano. Preparei alguns slides para destacar algumas falas aqui com vocês. Um instante que eu vou abrir os slides. Então, a aula foi escolhida como probabilidade nos anos iniciais, no contexto da BNCC. Por quê? Porque, na verdade, a probabilidade é um conteúdo, né, é um assunto que, no Brasil, foi muito tratado somente no ensino superior, até os anos 80, ou meados dos anos 1990, e a partir dessa data, né, com as ideias dos parâmetros curriculares nacionais, passou a ser temática do ensino médio e depois anos finais do ensino fundamental. No entanto, alguns países já tinham a probabilidade desde os anos iniciais, alguns, inclusive, desde a educação infantil. Então, nós estávamos, em relação a currículo, atrasados cerca de 2 décadas. Então, vários países já tinham probabilidade desde os anos iniciais e a gente começou a colocar agora, a partir das ideias propostas pela Base Nacional Comum Curricular. Então, em virtude de tanta mudança, eu escolhi esse tema para a nossa aula. Então, inicialmente quero falar um pouco com vocês sobre a BNCC, que é um documento em nível nacional que prevê o mínimo, né? Prevê o essencial que todo aluno deve aprender, independente de qual lugar do Brasil que ele esteja. Então, não é um currículo, mas sim uma base para construção de currículos. Então, os estados, municípios, sistemas de ensino e suas escolas devem atualizar, criar seus currículos em consonância com as ideias propostas pela BNCC, que, na verdade, então, o que seria? Então, a BNCC estabeleceria o mínimo, né, o essencial que todo aluno deva aprender, a ser complementado com a parte diversificada do currículo, que aí cabe a cada sistema, cada unidade, cada professor acrescentar o que é possível fazer a mais. Então, tendo em vista a diversidade de onde se encontra a unidade, de onde se encontra a escola, o professor precisa dar esse complemento, que é bastante importante. Então, a BNCC, ela não deve ser seguida somente o que está nela, vamos ensinar. Não. Ela prevê o essencial, mas a parte diversificada do currículo deve ser valorizada aí pelas unidades, pelas escolas. Então, a organização da BNCC em relação ao ensino fundamental, ela se encontra dessa forma. Então, tem as áreas do conhecimento, dessas áreas do conhecimento são previstas competências específicas das áreas, as áreas prevêem componentes curriculares, os componentes curriculares têm suas competências específicas e também subdivididas em duas etapas. A primeira etapa, anos iniciais do ensino fundamental, e anos finais. É importante vocês perceberem que alguns sistemas chamam de Fundamental 1, Fundamental 2, mas essa não é a nomenclatura oficial. O correto é sempre falar anos iniciais do ensino fundamental e anos finais do ensino fundamental. Então, iniciais de primeiro ao quinto, finais de sexto a nono. Então, em cada disciplina, que no caso é chamado de componente curricular, a BNCC prevê a organização da seguinte forma. Então, cada disciplina se divide em unidades temáticas. Essas unidades temáticas prevê conteúdos, né, que no caso estão chamados de objetos de conhecimento, e desses objetos de conhecimento são propostas habilidades a serem desenvolvidas. Então, todas as disciplinas, com exceção de língua portuguesa, que tem alguns diferenciais, tem alguns itens a mais relacionados às linguagens, todas têm esse formato: unidades temáticas, objeto de conhecimento e habilidades. Algumas considerações mais gerais da BNCC. Então, não relacionado somente à probabilidade, mas o que a BNCC propõe de diferente do que já era feito. Então, propõe que os alunos sejam desenvolvidos por competências, habilidades
então, na verdade, o conteúdo não vai ser um fim em si mesmo. Então, a gente não vai ensinar a matemática pensando como a ciência dos números, até porque essa visão é bastante equivocada. A matemática serve mais para desenvolver o raciocínio lógico, muito além de somente o aluno aprender a fazer cálculo, né? O algoritmo faz parte do processo, mas ele não pode ser um fim em si mesmo. O letramento matemático, que seria fazer com compreensão, né, aquilo que a matemática propõe aos alunos. A resolução de problemas é incentivada em todas as situações, então, em qualquer eixo, em qualquer unidade temática, são previstas resoluções de problema. Então, o aluno vai aprender por meio de problemas, muitos dos quais relacionados não somente à matemática, mas a outras áreas do conhecimento e também valorizando sempre a ideia transversal do conhecimento. Então, relacionando também as situações do dia a dia, problemas de pluralidade cultural, situações socioeconômicas e bem outras aí bastante presentes na nossa sociedade. A BNCC indica também o uso de projetos e investigações com os nossos alunos, desde os anos iniciais. A educação financeira, que antes era tratado só como um assunto mais próprio do ensino médio, agora, desde os anos iniciais, é claro, adequado à faixa etária de cada ano, se prevê educação financeira. A estatística, que antes nos parâmetros curriculares nacionais era vista como tratamento de informação, agora ela ficou realmente como estatística, associado também à probabilidade. Então, uma unidade temática é formada pela probabilidade estatística. Então, a estatística não vai ser mais utilizada somente como um gráfico para mostrar o que tem mais, o que tem menos, e perguntas assim que geralmente o aluno só observa e já responde sem trabalhar muito com a parte mais de interpretação e compreensão. Então, são mais leituras que eram feitas. Agora, se incentiva a estatística enquanto objeto de reflexão, que o aluno pesquise, que o aluno utilize aqueles dados para comunicar alguma pesquisa realizada. Assim como também, quando ele tem os dados, ele parar para pensar se aqueles dados eles estão manipulados ou não. Então, aos poucos, o professor já vai indicando para o aluno, de uma forma mais crítica, que a sociedade ela requer uma visão mais ampla, né? Que não nem tudo que a gente vê é daquela forma. Às vezes está manipulado para tentar, de uma certa maneira, passar, no caso, né, uma linguagem mais fácil para a criança, ser passada para trás. A probabilidade, então, nos anos iniciais, ela, no caso, vem com a ideia de uma noção, um conceito que mais para frente, né, a cada ano, vai ser ampliado. Então, a cada ano, a BNCC ela entende, a cada ano, o ensino é considerado em espiral. Então, o aluno vai aprendendo alguma parte no primeiro ano, vai ampliando no segundo, do terceiro, então, até chegar ao nono ano, já com aquela habilidade plenamente consolidada. Aliás, plenamente não, porque nunca se aprende por completo, né, um determinado assunto. A gente tem a ideia que sempre é possível aprender um pouco mais. Mas a ideia da BNCC é o currículo em espiral. A cada ano, o aluno olha aquele objeto do conhecimento, mas de forma mais aprofundada, vai ampliando, o que é bastante válido, acho bastante importante, a forma que é previsto aí o trabalho pela BNCC. As unidades temáticas que compõem o ensino fundamental são essas 5. Então, o primeiro eixo, a primeira unidade, números, a segunda, álgebra, a terceira, geometria, a quarta, grandezas e medidas, e a quinta, probabilidade estatística. Então, na verdade, eu pontuo para vocês que, em relação aos parâmetros curriculares nacionais, o que tem de mais diferente para os anos iniciais seria o que se prevê em álgebra, que seria um pensamento algébrico, né, para a criança trabalhar a questão do raciocínio lógico em composição, em sequências, e a probabilidade, que antes não estava previsto para os anos iniciais, agora já está. Agora, muitas vezes o professor pergunta, mas como que eu vou ensinar probabilidade desde o primeiro ano? Né? Se
a probabilidade envolve, por exemplo, a fração, que é um conteúdo, né, que é um assunto que o aluno não sabe ainda no primeiro ano. Mas como que ele vai aprender? Então, na verdade, o professor não vai dar o conceito formal de probabilidade, vai trabalhar com noções intuitivas, ideias que eu vou mostrar para vocês como que é possível trabalhar com a criança desde o primeiro ano as noções de probabilidade. Aqui eu coloquei para vocês olharem de que forma que a BNCC organiza o currículo, né? Então, eu já falei, em cada ano se prevê as unidades temáticas, no caso a matemática possui as 5, então em cada ano tem as 5 unidades temáticas abordando alguns objetos de conhecimento, que é o que antes a gente chamava de conteúdo, na verdade não tem tanta diferença de conteúdo para objeto de conhecimento. Cada objeto do conhecimento possui uma ou mais habilidades. Então, para que o professor trabalhe aquele objeto do conhecimento, não vai ser somente, né, o conteúdo pelo conteúdo. Ele vai ser desenvolvido de forma a trabalhar alguma habilidade no aluno. E aí, no caso, alguns objetos do conhecimento possuem mais do que uma habilidade. Então, por exemplo, aqui alguns vocês percebem que tem mais do que uma habilidade relacionada aí no caso do objeto do conhecimento. A nossa aula está voltada para a probabilidade, então coloquei aqui o exemplo que é do primeiro ano. Então, em probabilidade estatística, o que se prevê para o aluno do primeiro ano? Então, a noção de acaso, que seria o objeto do conhecimento. O que seria? Então, trabalhar com o aluno essa habilidade, classificar eventos envolvendo o acaso, tais como acontecerá com certeza, talvez aconteça e é impossível acontecer em situações do cotidiano. Leitura simples de tabela e gráficos de colunas simples. Ler dados expressos em tabelas e gráficos de colunas simples. Essa é a habilidade. Percebam também que na habilidade tem a simbologia, né? EF, que é ensino fundamental, 01, que é o primeiro ano, MA, matemática, e os dois últimos dígitos representam, no caso, a habilidade. No caso aí, 20, 21 e 22. Então, o terceiro objeto do conhecimento, coleta e organização de informações, registros pessoais para comunicação de informações coletadas, que seria desenvolvido, no caso, esse objeto do conhecimento, como? Por meio da habilidade. Realizar pesquisa envolvendo até 2 variáveis categóricas de seu interesse e universo de até 30 elementos e organizar dados por meio de representações pessoais. No caso, 30 elementos foi utilizado pensando que geralmente as classes de primeiro ano têm cerca de 30 alunos e relacionando também ao calendário, né, que o calendário no geral tem 30 dias, né, cada mês tem 30 dias, alguns têm 31 ou o mês de fevereiro que tem menos, mas aproximadamente aí no caso 30 elementos. Então, já focando somente no ensino fundamental, primeiro ao terceiro ano, né, escolhi só os 3 primeiros em virtude do tempo. A probabilidade que está prevista. Então, aí no caso, eu tirei os dados somente dos 3 primeiros anos. Então, em relação à noção de acaso, eu já falei, aliás, do primeiro ano eu já falei, então não vou repetir. Do segundo ano, a análise da ideia de aleatório em situações do cotidiano. Classificar resultados de eventos cotidianos aleatórios como pouco prováveis, muito prováveis, improváveis e impossíveis. Percebam que, na verdade, qual seria o grau de dificuldade, né, de complexidade que aumentou do primeiro para o segundo ano. Então, no primeiro ano, o professor deve trabalhar com situações que pode até ser na roda de conversa, uma brincadeira, que o aluno perceba que tem algumas coisas, né, alguns fatos que tem certeza de acontecer, outros nunca vão acontecer, outros talvez. Então a criança vai pensando sobre aquilo. Então o professor pode perguntar: o que vocês acham que é certeza que vai acontecer hoje? Ou então, o que é impossível de acontecer hoje? É interessante que às vezes essas atividades a gente subestima um pouco o aluno, que as respostas são bastante interessantes. Então, nós já fizemos na Unimes algumas pesquisas e verificamos que realmente o aluno dos anos iniciais, eles dão respostas muito variadas e bastante ricas. Muitas respostas ricas. Então,
É bom vocês testarem com os alunos de vocês, porque vocês vão se surpreender, vão gostar muito. Então, do primeiro para o segundo ano, qual seria o grau de dificuldade que aumentou? No caso, foi uma questão de semântica, né? Então, a palavra, são palavras mais, as palavras utilizadas são palavras mais complexas. Então, antes estava talvez, impossível e certeza. Agora está pouco provável, muito provável, improvável, impossível, né? Impossível manteve. Então, percebam que aumentou o grau de dificuldade em relação à semântica, né? Em relação às palavras, mas é a mesma ideia. O professor vai trabalhar com essas ideias aí com esses alunos. Que a ideia é que o aluno perceba que esses fatos não são determinísticos, né? Então, muitas coisas que a gente pensa tem chance ou não, ou é possível ou não, e há muitos estudos, mas não tem como a gente ter a certeza, igual a previsão do tempo, né? A gente pode pensar, amanhã vai chover, e até mesmo, né, procurar no jornal e todas as previsões falar que vai chover, e de repente não chove. Então, porque são previsões, né? Previsões não são certezas. Essas são as maiores diferenças entre a probabilidade estatística e o restante da matemática. Então, trabalha bastante com a ideia de aleatoriedade, de probabilidade. Então, são ideias que fazem a estimativa, né? Que trabalham bastante com o raciocínio do aluno. É importante vocês trabalharem essas ideias. Eu vou passar para o terceiro ano a questão de análise da ideia do acaso em situações do cotidiano, que é chamado, né, no caso, espaço amostral. Então, identificar eventos familiares aleatórios, todos os resultados possíveis, estimando os que têm maior ou menor chance de ocorrer. Então, por exemplo, se na sala de aula tem 5 meninas e 20 meninos, vocês podem colocar, né, sorteando aqui em nome de todos os alunos, qual é mais fácil ser sorteado um menino ou uma menina? Ou então também podem fazer alguns experimentos, como por exemplo, com bolinha ou lápis de cor, colocar dentro de uma caixa e colocar, por exemplo, 10 lápis de cor verde e 2 amarelos. E falar, vou sortear aqui um. Qual é o que tem mais chance de sair? Porque aí a criança já vai tendo essa ideia, né, de tanto de espaço amostral, quanto também de sorteio, de aleatoriedade, o que tem mais chance e o que tem menos chance de ocorrência. Aí, no caso, os demais itens são relacionados não à probabilidade, à estatística. Então, por esse motivo, eu não vou ler na aula de hoje. Mas é importante que vocês acessem o documento, né? Acessem a BNCC e se apropriem, né? Porque é um documento muito importante, a linguagem não é tão difícil, e assim como também nós, professores, nos colocamos à disposição de todas as dúvidas que vocês possuam. E aí eu paro a aula por aqui e me coloco à disposição para discutir com vocês, seja no fórum que eu vou abrir com essa aula ou em qualquer outro momento, e estou disponível nos horários de plantão aí de tutoria. Então, qualquer dúvida no que precisarem, eu estou à disposição. Tchau.